Capítulo 19. O cemitério. O caos ainda reinava no ninhal quando, antes do pôr do sol, o quarteto saiu às escondidas para o cemitério. Após um breve voo, Maroto, Vermelha, Falcão e Lâmina aterrissaram nos limites de um bosque, e o quarteto abriu caminho por entre as árvores. Lâmina ia à frente. Ele gostava de ser o líder do grupo, mesmo que Flo não gostasse tanto. Ano que vem, será que podemos, por favor, ter um pouco menos disso tudo? Bob gesticulou, indicando o entorno. As asas de Falcão crepitaram com uma corrente elétrica, refletindo a frustração de sua amazona. Achei que você gostasse de ação. Achei que eu estivesse mantendo as coisas interessantes. Brincou Skandar, embora seu estômago não parasse de se revirar por causa do nervosismo. Ele realmente esperava que o cemitério trouxesse alguma resposta. Qualquer coisa. O ataque às sentinelas do ninhal o deixara abalado. Tinha a sensação de que o tecelão estava sempre 2 passos à frente. Por mais interessante que tudo isso seja, não quero ser atacado por um exército de unicórnios selvagens, disse Mitchell sem rodeios, antes de voltar a consultar um mapa. Depois de um tempo, o bosque foi ficando menos denso, e eles se aproximaram de um portão de madeira simples. Chegamos, sussurraram Mitchell e Flo ao mesmo tempo. Bob desmontou para abrir o trinco, mas quando passou por trás de Encanto da Noite Vermelha, a unicórnio soltou um peido alto, deu um coice com o casco em chamas e o incendiou. Bob tossiu. Essa unicórnio tem algum problema. Estamos num cemitério. Tenha um pouco de respeito. Vermelha arrotou na direção dela e uma bolha de fumaça estourou no ar. Mitchell apenas deu de ombros. Tinha desistido de tentar controlar os modos da unicórnio. Skandar ficou um pouco decepcionado com a entrada sem graça do local. No cemitério onde sua mãe estava enterrada, no continente, havia um elaborado portão de ferro forjado. Uma de suas primeiras lembranças era de Kenna mostrando a ele as rosas e os pássaros de metal em volta das barras. Mas não havia túmulos ali, apenas árvores. Centenas, talvez milhares, espaçadas de forma regular. Pelo menos, Skandar achou que fossem árvores. Algumas tinham o tronco coberto de plantas aquáticas que pareciam mais típicas de um lago do que de uma árvore, com algas marinhas em vez de folhas e flores cor-de-rosa e laranja, que lembravam anêmonas do mar ondulando sinistramente na brisa. Outras tinham folhas em tons intensos de vermelho e laranja ardentes, com galhos que apontavam diretamente para cima, como se fossem chamas. Skandar podia jurar que, ao passar por elas montado em Maroto, sentiu o cheiro de fumaça. Outras tinham folhas amarelo-ouro que se dobravam com a brisa com muito mais facilidade do que as de suas vizinhas, desenhando sombras que giravam sob os galhos e crepitando ao encostarem umas nas outras, como se estivessem carregadas de eletricidade. E havia outras ainda que tinham raízes enormes que brotavam do solo, seus galhos repletos da vida selvagem que deveria estar vivendo debaixo da terra. Minhocas, ratazanas, coelhos. Skandar viu até a cabeça de uma toupeira despontando de um buraco num dos troncos. Lâmina e Maroto estavam muito quietos. Skandar tinha a impressão de que eles entendiam o que era aquele lugar. São árvores dos elementos, não são? Como as muralhas do ninhal? Perguntou ele a Flo. A menina fez que sim com a cabeça. Quando um unicórnio morre, é enterrado aqui. Debaixo da árvore do seu elemento? Arriscou Skandar, mas Flo balançou a cabeça. Não exatamente. Quando um unicórnio é enterrado, a ilha dá algo em troca. Uma árvore representando o elemento no qual ele era exímio. No lugar onde jaz um unicórnio, uma árvore cresce.
disse ela, sorrindo. É bem legal, né? Os cavaleiros e amazonas também são enterrados aqui? É claro. A árvore cresce sobre ambos. Que bom, disse Iskandar, sentindo-se aliviado, embora estivessem falando de morte. Eu não gostaria que Maroto ficasse sozinho. E não gostaria de ser enterrado em nenhum outro lugar. Como deixaram que as pessoas pichassem as árvores? Não é muito respeitoso, né? Comentou Bob atrás deles. Mitchell suspirou. Você sempre espera o pior de todo mundo? Olha só quem fala. Já se esqueceu do que disse do Iskandar e Maroto quando os conheceu? Acho que suas palavras exatas foram: esse unicórnio é perigoso. Esse tal de Iskandar é perigoso. Mitchell olhou para ela boquiaberto. Como você se lembra disso? Eu me lembro de tudo. Enfim, disse Flo, tentando acabar com a discussão. É uma tradição, Bob. Quando um unicórnio e seu cavaleiro ou amazona morrem, é um costume da ilha que a família e os entes queridos entalhem seus nomes na casca da árvore depois que ela cresce, geralmente no primeiro aniversário de sua morte. A ideia é que os vivos cuidem de seu local de descanso final. E se o unicórnio for morto primeiro? Como aconteceu com Job e Espectro Invernal? Ou com a Erika e Equinócio da Lua de Sangue? Perguntou Iskandar. Bem, disse Flo, mordendo o lábio. Alguns cavaleiros e amazonas gravam o próprio nome na árvore, junto com os nomes de seus amigos e familiares. É isso que esperamos que tenha acontecido com Lua de Sangue. É um tiro no escuro, mas esperamos que... E Flo olhou para Mitchell. Que, se Erika ainda estiver viva, talvez ela tenha deixado uma pista, uma mensagem. Bob e Iskandar ficaram em silêncio, tentando decifrar os padrões das inscrições entalhadas nos troncos das árvores à medida que passavam por eles. Iskandar começou a identificar semelhanças. Era comum ter o nome do unicórnio e do cavaleiro ou amazona no topo, depois as conquistas e os nomes dos entes queridos embaixo, com caligrafias diferentes, como se cada um tivesse entalhado o próprio nome. Iskandar gostou da ideia. Assim que o nome do cavaleiro ou amazona desaparecia do túnel dos vivos, seus entes queridos o entalhavam novamente na casca da árvore. Como vamos encontrar Equinócio da Lua de Sangue? Perguntou Bob, depois que já tinham percorrido boa parte do cemitério. As árvores estão ordenadas por ano de morte, respondeu Mitchell bruscamente, consultando o mapa mais uma vez. A árvore de Lua de Sangue deve estar... Ah! E ele parou no meio de uma fileira. Aqui! Iskandar não precisava que Mitchell apontasse. Era a primeira árvore do elemento espírito que ele via no cemitério, e a ligação com o elemento era inconfundível. Os galhos, as folhas, as raízes e até o tronco eram de um branco reluzente, liso como o marfim. Iskandar sentiu que a árvore o atraía, algo parecido com seu vínculo com Maroto. Queria estar perto dela. Tinha a sensação de que era como estar em casa. Nunca tinha visto uma árvore do elemento espírito antes, disse Flo, maravilhada. Iskandar desmontou, e Maroto imediatamente abaixou a cabeça para mastigar a grama, com as asas fechadas e o chifre preto brilhando ao sol da tarde. Iskandar notou que os outros desmontavam dos unicórnios atrás dele, mas estava muito concentrado em ler as palavras no tronco para esperar por eles. Equinócio da Lua de Sangue. Morta em batalha. Copa do Caos, junho de 2006. Vencedora da Copa do Caos 2005. Vencedora da Copa do Caos 2004. Erika Everhart. Morta. Penhascos Espelhados, agosto de 2006. Vencedora da Copa do Caos 2005. Vencedora da Copa do Caos 2004. Iskandar ergueu os braços.
Então é isso. Ela está morta. O que eu vi no túnel dos vivos devia estar errado. Skandar. O que vamos fazer agora? Outro beco sem saída. Que ótimo! Skandar! Gritou Mitchell, afugentando os pássaros pousados nos galhos da árvore branca. O quê? Gritou Skandar de volta. Ele não achava que seria capaz de suportar aquela decepção. Seu nome está na árvore. O quê? Seu nome está na árvore. O quê? Seu nome está na árvore do elemento espírito, disse Mitchell muito lentamente, apontando para a parte de baixo do tronco. Skandar se ajoelhou para olhar mais de perto. Mitchell tinha razão. Skandar. Ver seu nome escrito ali era bem estranho, mas seus dedos tremeram ao traçar os 2 nomes que havia acima. Bertie. E depois, Kenna. O nome da sua irmã não é Kenna? Perguntou Flo com delicadeza. Skandar fez que sim com a cabeça, sem entender. Sem entender absolutamente nada. Será que havia uma possibilidade remota, muito remota, de que alguém na ilha pudesse ter gravado seu nome naquela árvore? Mas por quê? Será que era uma brincadeira de mau gosto? Mas só o seu quarteto sabia o nome de Kenna? E o nome do pai? Achava que nunca o havia pronunciado em voz alta na ilha. E a maioria das pessoas o chamava de Robert. Apenas a mãe de Skandar o chamava de Bertie. Ele estendeu a mão para se apoiar no tronco branco. A voz de Mitchell parecia distante. Ninguém da família do Skandar poderia ter gravado o nome nesta árvore. Eles são do continente, não são? E ele nasceu em 2009, mas aqui diz que Everhart morreu em 2006. Então, ela também não poderia ter gravado os nomes de Kenna e Skandar. A não ser que Erika Everhart não tenha se jogado dos penhascos espelhados. E nesse caso, ela... Mitchell, será que você pode tentar parar de resolver enigmas por 1 segundo? Retrucou Bob. Isso significa mais do que simplesmente Everhart estar viva. Skandar, isso pode significar que Erika é da sua família, talvez? Que ela é... sua mãe? Não pode ser. O nome da minha mãe era... Hesitou Skandar. A não ser que... A não ser que... Sussurrou Flo. Alguém a viu pular dos penhascos espelhados? Erika pode ter simulado a própria morte. Murmurou Bob. E pode ter feito isso de novo no continente. E a voz de Mitchell era firme. Skandar estava balançando a cabeça. Minha mãe morreu logo depois que eu nasci. Mas se esta é a letra dela, se o túnel não mente, então ela... Skandar olhou para o nome de Kenna escrito no tronco. Em seguida, pegou a ponta do cachecol da mãe porque se lembrou de uma coisa. Ele se lembrou de algo que parecia impossível ter se esquecido. A etiqueta com o nome que Kenna havia costurado no cachecol flutuou diante de seus olhos. Nunca havia parado para pensar no nome do meio da irmã. Mas lá estava, mais claro do que nunca. Kenna E. Smith. E de Erika. A mãe deles havia escondido o próprio nome num lugar seguro com Kenna. E, no fim das contas, seu nome não era Rosemary. A atração que a árvore do espírito exercia no peito de Skandar se intensificou, e foi como se o volume do mundo tivesse diminuído. Os pássaros, o vento fazendo farfalhar as folhas das árvores, os unicórnios, tudo tinha sido silenciado, como se prendessem a respiração. Ela não morreu no continente, disse Skandar com a voz rouca. O que significa que Erika Everhart forjou a própria morte. 2 vezes. A primeira vez na ilha, fingindo se atirar dos penhascos espelhados,
e a segunda no continente, logo depois que eu nasci. Então, ela não é o tecelão. Ela é minha mãe. Você está bem? Perguntou Flo, a mão pairando sobre o ombro de Skandar, sem tocá-lo. Claro que não! Explodiu Bob. Ele acabou de descobrir que a mãe dele está viva e nasceu na ilha. Quer dizer, é coisa demais para uma tarde só. Será que vocês podem... Parou Skandar, lutando para manter a calma. Será que podem me deixar aqui sozinho com Maroto por 1 minuto? Eu só preciso de 1 minuto. Eles o deixaram sozinho. Para onde foram, Skandar não se importou. As lágrimas escorreram, quentes e rápidas, por seu rosto. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Sorte do Maroto apoiou a cabeça no ombro dele, fazendo ruídos baixos, e Skandar colocou a mão no nariz macio do unicórnio. Deixaram de lado a luta contra o elemento espírito e, por meio do vínculo, Maroto enviou ondas de amor que inundaram o coração de Skandar com um calor que ele não poderia ter encontrado dentro de si. Suas emoções estavam um caos completo. Não sabia se estava feliz, triste ou apenas confuso. Tinha ido ao cemitério em busca de respostas, mas agora tudo o que tinha eram mais perguntas. Erika era mesmo sua mãe? Se sim, por que ela havia abandonado a ele e a Kenna? Por que tinha deixado a ilha para começo de conversa? Teria sido assim que Agatha havia conhecido sua mãe, porque também era uma exímia em espírito? Sua mãe tinha sido Comodoro. Será que o pai sabia daquilo o tempo todo? Apesar do calor da noite de verão, Skandar estremeceu. Seu pai sempre tinha dito que a mãe dele adorava a Copa do Caos, embora só tivesse assistido à primeira que passou na televisão. Será que tinha sido isso? Será que ver os unicórnios tinha feito com que ela abandonasse Kenna? Que ela o abandonasse? Skandar secou as lágrimas que molhavam seu rosto com força, e Maroto bufou, endireitando-se. Ele engoliu os soluços. Não tinha tempo para aquilo. Precisava encontrá-la. Era a única coisa que importava. Será que ela ficaria feliz em vê-lo? Ficaria orgulhosa porque agora ele era um cavaleiro? A esperança começou a brotar em seu peito. Quem se importava com a prova de treinamento no dia seguinte ou com a possibilidade de se tornar um nômade? Quem se importava em deter o tecelão? Havia outras pessoas que poderiam se preocupar com isso. O pai deles ia voltar a ser feliz. Talvez Kenna pudesse ir morar na ilha. A mãe deles estava viva. Tinha sido uma das melhores amazonas que a ilha já vira, e era igual a ele. Era uma exímia em espírito. Ele não estava mais sozinho, e a única coisa que importava agora era encontrá-la. Quando Flo e Bob voltaram, Skandar já tinha decidido que voltaria à prisão dos exímios em espírito. Mesmo que Agatha tivesse sido transferida, talvez os outros soubessem onde Erika Everhart estava escondida. Dessa vez, diria a eles quem era. Dessa vez, diria a eles que era o filho dela. Bob pigarreou quando o falcão se aproximou de Maroto. Alguém sabe que bicho mordeu Mitchell? Ele está esquisito? Bem mais esquisito que o normal. Mitchell estava sentado à sombra de uma árvore de fogo, com vermelha parada ao lado dele de maneira protetora, a pelagem carmesim se misturando com as folhas acima deles. Quando se aproximou, montado em Maroto, Skandar viu que, por trás dos óculos, os olhos castanho escuros de Mitchell estavam inchados. A camiseta preta estava amarrotada e o cabelo despenteado. Mitchell, o que houve? Perguntou Flo baixinho. Ela desmontou de lâmina e se ajoelhou ao lado dele. Mas Mitchell estava com os olhos esbugalhados, olhando fixamente para Skandar, que encarava o amigo de volta com uma sensação de vazio no estômago. Fale logo, disse Skandar, quase com raiva.
Ele não tinha tempo para mais uma crise de Mitchell. Precisava voltar à prisão naquela noite. Mitchell engoliu em seco, levantou-se e começou a andar de um lado para o outro na sombra da árvore, sua voz monótona. Fui dar uma olhada em algumas das outras árvores de unicórnios no cemitério. Não sei como, mas acabei indo parar onde enterraram os 24 caídos. Ele apontou vagamente para trás. Os 24 unicórnios que foram mortos pelo tecelão no mesmo dia? Iskander não tinha ideia de aonde Mitchell estava querendo chegar, ou por que estava agindo de modo tão estranho. Nas eliminatórias de 2007, sim, disse Mitchell, ofegante. Eu soube na hora o que estava vendo porque as datas de morte coincidiram e, claro, os cavaleiros e amazonas não foram enterrados com eles. Mas reparei em outra coisa, uma coisa de que não tinha me dado conta antes. O quê? Perguntou Iskander com impaciência. Todos aqueles unicórnios que morreram em diferentes eliminatórias em 2007, todos eles competiram na mesma Copa do Caos em 2006. É o que está escrito nas árvores. Entenderam? A Copa do Caos em 2006 foi a corrida na qual mataram o equinócio da Lua de Sangue. Todos os 24 caídos viram o equinócio da Lua de Sangue morrer. Ela era o 25º unicórnio da corrida da Copa do Caos. Erika era a 25ª amazona. Era evidente que Flo também não estava entendendo aonde ele queria chegar. Eu não... Mitchell! Explodiu Bob. Vá direto ao ponto antes que eu solte Falcão em cima de você! Não acham curioso que o tecelão tenha matado todos os unicórnios daquela mesma Copa do Caos? Perguntou Mitchell com as mãos tremendo. Talvez seja uma coincidência, sugeriu Flo. Não acredito em coincidências, disse ele, parecendo-se um pouco mais com Mitchell de sempre. Aqueles unicórnios específicos eram os alvos do tecelão desde a Copa do ano anterior. O tecelão quis que aqueles cavaleiros e amazonas sofressem a agonia de perder o vínculo. O que você está dizendo? Perguntou Iskander lentamente. Estou dizendo que não acho que os 24 caídos tenham sido um ato aleatório de violência. Estou dizendo... E Mitchell engoliu em seco. Que foi uma vingança pela morte de Equinócio da Lua de Sangue. Que Erika Everhart queria que aqueles cavaleiros e amazonas sentissem a mesma dor que ela havia sentido. Flo parecia ter sido eletrocutada com o elemento ar. Todo mundo achava que Erika Everhart tinha morrido meses antes dos 24 caídos serem assassinados. Então, nunca suspeitaram dela. Exatamente, disse Mitchell com um tom grave, passando a mão pelo cabelo. Até os exímios em espírito que estão na prisão devem achar que ela está morta. É por isso que suspeitam de Simon Fairfax. Ele é o único exímio em espírito livre que conhecem. Mas se Everhart foi responsável por matar os 24 caídos, então isso significa que ela... Bob franziu a testa. Você está dizendo que ela é... O tecelão. Ou melhor, a tecelã. Concluiu Mitchell. Iskander sentiu uma fúria ardente se inflamar dentro dele, como se um monstro sacudisse suas entranhas com as mãos cobertas de lava. Maroto guinchou alarmado e Iskander desmontou. Vocês enlouqueceram! Ela não pode ser o tecelão! O tecelão é assustador e esquisito! Erika é minha mãe! Scar... Flo tentou tocar no braço dele, mas ele a afastou com um movimento brusco. Você fez todas essas suposições, disse Iskander para Mitchell. Só para concluir que ela é o tecelão. Talvez o tecelão quisesse se livrar dos unicórnios mais fortes. Talvez seja por isso que os 24 caídos eram unicórnios que participaram da Copa do Caos do ano anterior. Já parou para pensar nisso?
Não estou dizendo que tenho certeza do que estou falando, disse Mitchell, depressa. Mas a questão, Iskander, é que temos que nos perguntar por que sua mãe fingiu a própria morte. 2 vezes, interveio Bob. Isso é muito suspeito. Iskander se virou para Bob. Você está há meses dizendo que o tecelão é Simon Fairfax. Por que de repente está do lado do Mitchell? Bob ergueu as mãos. Calma, Iskander! Você não está pensando de maneira lógica, murmurou Mitchell. Claro que não estou! Nós viemos até aqui para tentar descobrir se Erica Everhart estava mesmo viva. E você concordou que, se Erica estivesse viva, seria quase certo que ela fosse o tecelão. Iskander se virou para Mitchell, furioso. Quando terminar de acusar minha mãe, preciso que me ajude a entrar na prisão. Talvez os exímios em espírito a conheçam. Talvez eles possam me ajudar a encontrá-la. E tenho certeza de que ela vai nos dar uma explicação perfeitamente lógica para tudo isso. Iskander estava respirando com dificuldade, e sua voz ecoava nos troncos próximos. Não quero que você vá procurar por ela e acabe cara a cara com o tecelão, disse Mitchell com a voz rouca. É muito perigoso. Ainda não sabemos o suficiente. Minha mãe não é o tecelão! Apenas me ouça, disse Mitchell com a voz triste, mas firme. Suspeitamos de Simon Fairfax porque ele era um exímio em espírito que nunca foi pego. Por que Erica Everhart merece tratamento especial? Suspeitamos de Fairfax porque a Amber mentiu sobre ele estar morto. Porque foi o que os exímios em espírito me disseram. Erica Everhart mentiu sobre estar morta, Iskander. Como Bob disse, forjar a própria morte é muito suspeito. E 2 vezes. Lágrimas de frustração escorriam pelo rosto de Mitchell. Iskander olhou para ele incrédulo. Nem todo exímio em espírito é mau, Mitchell. Lembra? Ou também vai me incluir na sua lista de suspeitos. Estamos falando da minha mãe. Minha mãe! Passei a vida toda achando que ela estava morta, mas ela está viva. E depois desse tempo todo, você espera que eu fique tranquilo e aceite você me dizendo que ela é uma assassina? Se Erica Everhart é sua mãe, existe uma grande possibilidade de que ela também seja a tecelã. Só estou dizendo que... Iskander cambaleou de volta para Maroto. A prova de treinamento é amanhã. Não temos tempo para isso. Flo, Bob, vamos! Tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de entrar na prisão hoje à noite. O Mitchell vai ficar de fora, como sempre. Mitchell se encolheu, como se Iskander tivesse lhe dado uma bofetada, mas Iskander não se sentiu culpado. A única coisa que sentia era uma raiva incandescente. Sua cabeça zumbia, e ele não parava de pensar que Mitchell estava tentando arruinar o fato de que ele tinha uma mãe que, depois de todo aquele tempo, estava viva. Scar, não sei, disse Flo enquanto Iskander montava em Maroto. Os prisioneiros nem sabem que Erica está viva. Não acho que vão poder nos ajudar. E se o Mitchell estiver certo? Só porque Erica é sua mãe? Isso não significa que ela não seja a tecelã. Tudo bem! Rugiu Iskander. Fique do lado dele. Eu não ligo. Vamos, Maroto! Iskander pressionou os pés nos flancos de Maroto e foi como se o unicórnio quisesse deixar Mitchell e os outros para trás tanto quanto seu cavaleiro. Iskander, espere! Gritou o resto do quarteto, mas ele estava zangado demais para ouvir. Em apenas algumas passadas, as asas de Maroto se abriram e os dois alçaram voo para longe, as cores das árvores elementais do cemitério virando um borrão abaixo deles. Iskander soltou um grito de frustração quando estavam no ar, e Maroto o imitou enquanto voavam cada vez mais rápido em direção ao ninhal, correndo contra o pôr do sol.
No dia seguinte, Kenna estaria na ilha para assistir à prova de treinamento. Talvez, se Iskandar conseguisse entrar na prisão naquela noite, depois que estivesse devidamente escuro, ele e Kenna pudessem procurar por Erika juntos depois da corrida. Poderiam devolver o cachecol para a mãe e dizer a ela que os dois o haviam guardado durante todo aquele tempo. Seu cachecol feito na ilha. Quando Iskandar pousou diante da árvore de entrada do ninhal, percebeu o assobio das asas de outro unicórnio no ar e, em seguida, os pés de outra pessoa batendo no chão atrás dele. Iskandar olhou por cima do ombro. Bob! Ela derrapou até parar. Se quiser ir até a prisão, eu vou com você. Mas não vou fazer isso por sua causa, entendeu? Vou fazer pela aventura, disse ela ofegante. Mas só vamos depois que eu ganhar a prova de treinamento amanhã. Esse é o acordo. Não é ela, Bob. Minha mãe não é o tecelão. Não é, não é, não é. Iskandar arrancou punhados de algas marinhas da muralha do elemento água à sua frente e gritou as palavras para as copas das árvores do ninhal sem parar. Sua voz falhava e seu coração estava partido. Porque Mitchell era seu amigo, mas estava errado e estava tentando estragar tudo. Iskandar tinha acabado de recuperar a mãe. Não ia perdê-la outra vez. Então os braços de Bob o envolveram, e ela cheirava a pão fresco e a efervescência cítrica da magia do ar. Quando o corpo dele estremeceu com os soluços, ela o abraçou com mais força. Era como se todos os sentimentos que guardava na caixa com as antigas coisas da mãe tivessem saído de repente. Ondas de frustração, esperança e medo o inundaram como a água do mar nas areias da praia de Moorgate, enquanto a dor, o amor e a raiva ocupavam todo o espaço de que eles sempre precisaram.